Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Venha buscar o Senhor. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a sua família. Olha o que diz aqui em Êxodo 1, vamos ler do 6 ao 12, que diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, essa mensagem é um presente para a gente. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Isso é muito forte. Nós encontramos diversas vezes na palavra de Deus essa expressão. O inimigo passou a temer Israel porque o Senhor estava com eles, porque o Senhor era com Israel. Quando o Senhor é com uma pessoa, a diferença é muito grande. Nós vemos aqui a própria colocação do faraó. Nós temos que agir com astúcia. E por quê? Porque o crescimento de Israel havia crescido demais. E aquilo estava incomodando terrivelmente o faraó. Quando Israel começou a crescer, começou a incomodar. Entendeu como é que é? Quando você começa a ter progresso, você começa a incomodar. Ninguém olhava para você, agora está olhando. Ninguém nem te enxergava, agora vê até demais. Antes ninguém nem falava de você. Agora falam o tempo todo. Mas por quê? Porque você está em evidência, Israel estava em evidência. E quando você passa a estar em evidência, você está indo, ou seja, já foi, né, para um outro nível. E eu gosto de dizer que quanto mais você sobe, mais desafios terá que enfrentar. Então, você vai para um novo nível, então você vai ter um novo mal. Novo grau, novo mal. Exatamente assim. E isso é muito importante que cada um observe, porque se você não está dando conta de vencer, de superar situações onde está, não adianta ficar pedindo para Deus te levar para um outro nível. Se você não consegue vencer os demônios no lugar em que você está, a vencer as pressões onde está, vai conseguir vencer num lugar mais alto?
ocupando uma posição maior? Quando Israel começou a crescer, começou a incomodar. Então, nós precisamos minar as forças desse povo. E começaram a oprimir com trabalhos forçados. E a pesar a vida deles. Que é o que acontece. Você começa a crescer, a ter notoriedade, a ter sucesso, a ter progresso. Logo alguém começa a te invejar, a ter ciúme de você, a se incomodar com você. Antes você não incomodava, e Israel não incomodava antes, agora por quê? Por que passou a incomodar? Porque cresceu? Cresceu. Se tornou numeroso. Aquele povo cresceu muito. Está aqui, ó. Vejam, o povo israelita agora é agora numeroso e mais forte que nós. O povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Epa, mais forte que nós? Isso não pode acontecer? Está passando na minha frente? Está conseguindo mais espaço? Está tendo mais êxito? Mais resultado? Não. Eu não posso aceitar isso. Quando uma pessoa é insegura, isso mostra um líder muito, muito inseguro. Ele ficou inseguro em relação a Israel? É mais forte que nós? Não, ele não pode ser mais forte que eu. Não pode mais, não pode. Não pode. Nós precisamos minar as forças desse povo. E vamos colocar trabalhos pesados, forçados. E foram pesando a vida. Começaram a pesar a vida daquelas pessoas, do povo de Deus. Mas é muito, muito interessante quando Deus está com uma pessoa. Não, ele não livra dessa opressão. Ele não livra dessa aflição, dessa luta. Mas ele livra lá, no problema. Quando você está vivendo aquela situação, ele entra e age com poder. E foi isso que ele fez. O trabalho era pesado. Os egípcios, o faraó, começou a oprimir Israel. Mas o resultado foi totalmente contrário do que ele esperava. Ele esperava que aquilo enfraquecesse Israel. E aconteceu o contrário. Quanto mais faraó oprimia Israel, mais Israel crescia e se tornava numeroso e se espalhava e progredia. Tanto que eles começaram a ter medo de Israel. Porque é exatamente assim que acontece na vida daquele que teme a Deus e está debaixo da cobertura do Senhor, à sombra das suas asas. Quanto mais a pessoa é oprimida, mais progresso ela tem. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Eu amo isso. Um problema pode ser a maior vitória da sua vida. Porque se você permanece em Deus e confia no Senhor, como eles fizeram, eles permaneceram e confiaram e não temeram e continuaram temendo a Deus. Então, o inimigo se frustrou porque Deus frustra os inimigos. Você quer mesmo que um inimigo seja frustrado? Confie em Deus. E não desista. É impressionante o que isso pode fazer por nós. Simplesmente a decisão de não desistir, mas de prosseguir, de insistir, de suportar, de passar pelo problema, de não se submeter àquela pressão. Porque quando a pressão vem, muita gente não aguenta. Eu estou sendo oprimido, eu estou sendo pressionado, eu vou desistir. E Israel não desistiu. E é o que Deus está dizendo para você. Você não tem que desistir. Muito pelo contrário. É agora que você tem que colocar mais força. Agora que você tem que colocar mais força. E desenvolver um espírito resiliente e seguir em frente. Ser forte no espírito.
Compreendeu? Deus espera que você seja forte no espírito. Muitos são fortes, mas apenas na alma. Mas como está escrito lá, que Jesus crescia e se fortalecia no espírito, você precisa crescer em Deus e se fortalecer no espírito. Porque todos nós já fizemos uso de uma força natural. Fomos muito fortes. Eu sou uma pessoa muito forte na alma. Eu tenho uma alma forte. Mas eu tive que me tornar forte no espírito. Tem muita gente que é forte, tem uma alma forte. E a alma é o centro das suas emoções e etc. Então, tem aquela força, não, eu posso, eu consigo. Mas tudo aquilo de forma natural. E você tem que se tornar forte no espírito, como a Bíblia diz que aconteceu com Jesus. Ele crescia, quanto mais crescia, quanto mais forte ficava no espírito, mais se fortalecia no espírito. Então, é exatamente isso. Você tem que ter um espírito forte, tem que se fortalecer no espírito. Essa confiança em Deus, essa fé, porque todo o resto vai falir. Você não pode permanecer através de uma força humana, mas através da força de Deus, de uma força espiritual. Ninguém, não tem demônio, não tem inferno, não tem inimigo que possa derrotar você. O homem mais poderoso da nação estava pesando, lutando contra Israel, mas não pôde. Não pôde vencer. Não pôde. Isso não é forte? Não pôde. Porque quanto mais ele oprimia, pensando que aquilo ia desestabilizar, enfraquecer, minar as forças, ia diminuir, quem sabe até acabar com aquele povo, fez com que o povo crescesse, só crescesse. Porque Deus, o poder de Deus. Havia uma fé, uma confiança, uma entrega. O Deus de Israel não era qualquer Deus. O Deus de Israel é o Todo-Poderoso, é aquele que foi lá com Israel e é hoje poderosamente com todo aquele que crê. Todavia, quanto mais eram oprimidos, quanto mais os egípcios pesavam a vida de Israel, mais Israel crescia, se fortalecia, progredia e intimidava, porque está escrito que os egípcios passaram a temer Israel. Isso é maravilhoso. Diversas vezes a Bíblia diz que o inimigo passou a ter medo de Israel, porque Deus era com Israel. Quando Deus é com uma pessoa, o inimigo pode vir contra você por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Como está em Deuteronômio 28. Ele vai fugir. Ele não pode resistir. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas não tem que temer absolutamente nada. Levante-se com poder. Talvez você tenha sido oprimido. Muito oprimido. Oprimida. Mas o Senhor está dizendo, se você continuar confiando no Senhor, permanecer firme no Senhor, Ele vai fazer com que você dê um grande salto em meio a essa batalha. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Assim tem sido na minha vida. Toda vez que eu passei por algo muito difícil, aliás, não tem uma batalha que eu tenha enfrentado que eu não tenha saído melhor. Mas quando eu vivi algo assim, realmente devastador, com poder de devastar, eu dei um salto tão grande. Eu fui para um outro nível. Eu sempre saí melhor. Sempre. Como essa opressão só serviu para fazer Israel crescer,
As opressões da minha vida só têm servido para me fazer crescer. Elas têm me levado a um outro nível, têm me feito crescer. E Deus está dizendo a mesma coisa para você. Se você está sofrendo algum tipo de pressão, opressão, perseguição, não sei, alguém está te perseguindo, te difamando, sendo injusto com você, seja lá o que for que você está vivendo. O Senhor está te garantindo que Ele é com você, que Ele vai te dar uma grande vitória, que você vai sair muito melhor disso. Você vai para um outro nível. Deus vai te dar uma vitória grandiosa. Ele vai te dar vitórias, como deu a Israel. E não precisa temer nada. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. E se espalhavam, meu Deus! Esse povo só cresce! E é isso que vão dizer a teu respeito. Não é possível! Eu achei que já tinha acabado com aquela pessoa, ela só cresce! Ela está em todo lugar! Para onde eu olho, ela está lá! Só se fala dela, ela cresce, ela progride e tem sucesso e falam bem dela! É isso que vai acontecer com você! Pois o faraó teve que engolir que o plano dele deu errado. E que ele estava dando um tiro no pé. Quanto mais ele tentava enfraquecer Israel, mais forte Israel ficava. E Deus está dizendo isso para você. Quanto mais tentarem enfraquecer você, mais forte você vai ficar. Mais forte vai ficar. Mais forte vai ficar. Uau! É muito forte isso. Eu acredito que você já se levantou. O teu espírito está lá em cima. Deus está falando algo muito forte com você. Quanto mais te oprimirem, mais abençoado você vai ficar. Mais vai crescer. Quanto mais tentarem enfraquecer você, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte você vai ficar. Vai se tornar mais forte. Cada vez mais forte. Não precisa temer nada. Deus está do seu lado. A vitória é sua. Você já venceu. Deu tudo certo. Ninguém pode prevalecer contra Deus. Ninguém pode prevalecer contra aquele que é de Deus. Ninguém. Nunca. Você nunca vai ouvir falar que um justo pereceu ou teve derrota, fracasso. Isso não existe. Se uma pessoa que se diz crente fracassar, é porque ela tinha título. Ela não estava andando como justo. Mas se uma pessoa realmente estiver vivendo como justo, tiver um estilo de vida justo, temente a Deus, é impossível ela fracassar. Impossível. Então, diga isso pro diabo, está na hora de você verbalizar e dizer, tome isso, e mais isso, capeta, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Ria na cara do diabo. Quanto mais Israel era oprimido, mais crescia. Diga isso pro diabo. Você vai deixar ele com muita raiva. Diga isso pro diabo. Diabo, quanto mais você tentar me enfraquecer, mais forte eu vou ficar. Porque o Senhor dos Exércitos é por mim. Deus é por você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Fábio, como que era a vida de vocês antes do Ministério Mudança de Vida? Como ele está hoje e qual foi a última conquista? Quando eu entrei, antes de eu entrar na igreja, eu era um jovem descompromissado com Deus. Uma pessoa que não estava nem aí com Deus e o diabo só me levava para as coisas erradas, bebedeira, droga, me levava a briga. Mas um dia eu falei para mim mesmo, eu quero mudar de vida. Aí um dia eu desci do ônibus de frente à igreja aqui da Mirassolândia e eu vi o pastor varrendo a frente da igreja, eu falei, Deus tocou em mim, falou para mim falar com ele, foi o pastor Natan. Fui lá conversar com ele, falei, qual o dia dos cultos aqui? Aí ele falou para mim, eu vou te pegar um jornal e vou te dar. Aí me deu um jornal, eu levei para casa, falei para minha esposa, falei, ó, é o dia dos horários da igreja, olha aí que nós vamos
nós vamos para a igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, a primeira oração que eu lembro que eu fiz: Senhor, me ajuda a te obedecer e a te agradar. Porque quando eu entrei na igreja, que vi o pastor pregando a palavra, quando eu entrei nesse ministério, eu senti uma coisa diferente. Eu falei, aqui é a minha casa. Porque eu via verdadeiramente a palavra de Deus sendo pregada. Aquilo entrou em mim, eu falei, não, eu tenho que obedecer a Deus. Senhor, me ajuda a te obedecer, porque eu entendi que nós obedecendo a Deus, e as bênçãos de Deus nos acompanharão. Deus, que o Espírito da gente que vai nos levar à vitória, é o Espírito Santo que vai nos levar à vitória, a obediência a Deus. Isso eu aprendi, eu comecei a projetar os meus sonhos. Falei, eu quero uma casa própria, eu quero a cura do meu olho, que o meu olho direito eu não enxergava, eu tinha que fazer transplante de córnea. Aí estava amarrado. Um dia eu cheguei na oração, um dia de sexta-feira, falei, Senhor, eu quero a cura do meu olho. E o Espírito Santo falou comigo, vá lá e corra atrás. E estava amarrado no hospital, porque eu não tinha ido lá mudar o número do meu telefone, que eu tinha trocado de chip. Eu falei, eu vou. Fui na segunda-feira. Aí falou assim, ó, aqui não faz cirurgia, você tem que ir lá na Santa Casa. Eu fui na Santa Casa, chegou lá, eu fiz tudo o exame, falou, é transplante de córnea, você vai ter que ficar à espera. A moça da recepção falou assim, você tem que esperar uns 2 anos, 3 anos, tem que esperar alguém para dar transplante. Mas aquilo eu não, eu falei, não, logo você fazer a cirurgia. Aí cheguei em casa, no mesmo dia vim na igreja. Orei, clamei a Deus. Não foi um mês, me chamaram para fazer a cirurgia. Um mês me chamaram para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, graças a Deus estou enxergando normal. Aí a minha habilitação não tinha habilitação, Deus me deu habilitação. Foi uma luta, mas paguei tudo à vista, graças a Deus. Depois eu projetei a minha casa e hoje, graças a Deus, eu moro na minha casa própria. O maior terreno dentro das casas lá é o meu, dentro do bairro. Deus, e a minha moto também, que Deus me abençoou. Deus me abençoou gloriosamente, que mesmo todo mundo dizendo, sua casa é longe, mas mesmo assim, antes de ter a moto, quando eu peguei a casa, mesmo assim, eu e minha esposa, nós estávamos todos os dias na igreja vindo de ônibus. Falei, não posso mudar minha fé não, só porque eu ganhei uma casa, minha fé, uma coisa que dentro de mim que me faz vir para a igreja, força de obedecer a Deus, seja no serviço, seja onde for, Deus fala comigo, eu creio que Deus existe sim. O Fábio, quer dizer, casamento abençoado, o senhor recentemente adquiriu sua moto. A habilitação, que é algo muito caro hoje, o senhor que não tinha condição, mas Deus abençoou, acabou pagando à vista a habilitação. E mais, né? No fim desse ano agora, o senhor adquiriu a casa própria, está na sua casa própria. Na minha casa própria, graças a Deus. Abençoada, feliz, né? Abençoado, sim. Para a honra e a glória do Senhor. E agora dentro da casa própria. Dentro da casa própria. Já entraram em 2017 com projetos realizados, né? Um projeto realizado e tem mais para a gente vencer, porque o Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E eu creio no Deus que é das causas impossíveis. Porque quando o pessoal estava lá, escravizado lá no Egito, quando eles tomaram a decisão de orar e clamar a Deus, Deus respondeu poderosamente. Não é porque nós vencemos uma coisa que nós vamos parar, nós queremos avançar mais, cada vez em Deus. Com fé em Deus, Deus vai deixar nós maior ainda do que nós estamos. Com fé em Deus. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que é provável que estava, porque ela não está mais, não posso crer, abatida, chateada, talvez com pensamentos vários, desanimadores. Mas agora não. Agora eu creio que ela recebeu a palavra e que ela vai andar de glória em glória, de vitória em vitória, ela vai dar saltos, ela vai seguir em frente, porque ela entendeu muito bem que essa é uma oportunidade dela progredir. Passa do teu sangue sobre ela e seja lá o que for que estava oprimindo a vida dela, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu declaro força, poder, renovação, vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor é com ela e a vitória é dela. Abençoa lares e famílias,
todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam respondidos, abençoados, renovados, poderosamente abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Eu peço definições, eu peço que essa vida seja restituída, que situações que estão indefinidas sejam definidas. Em nome de Jesus. Ó, meu Pai, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera os semeadores, essas pessoas determinadas a obedecer o Senhor, que têm semeado nessa obra. Ó, Senhor, realiza muito mais na vida delas, que venha boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para a vida de cada um dos semeadores. Desperta mais semeadores também, porque acredito que esse passo de fé vai mudar, vai atrair bênçãos e recompensas para a vida dessa pessoa. Então, que ela tome essa decisão. Se ainda não semeia, de passar a semear, porque ela vai ver com certeza a diferença na vida dela. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas, renovadas. Porque uma palavra como essa é realmente um presente. Num dia como hoje, num domingo, primeiro dia da semana, é um presente para nós. Realmente para seguir em frente com muito mais força, porque nós sabemos que o Senhor está na nossa vida. O Senhor é conosco, o Senhor cuida de nós, a tua proteção está sobre nós. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Cuida do teu povo, envia anjos poderosos para cuidar de cada um. Cubra todos com teu sangue. Eu agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar às 9, graças a Deus. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Vamos dar as primícias ao Senhor. Vamos buscá-lo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Levante-se, venha buscar a Deus. Você não tem nada melhor para fazer. Acredite, não existe nada melhor do que buscar Deus. Sim, qualquer coisa que você fizer, você não terá recompensa, mas de Deus você terá. Busca a Deus. Se você busca a Deus, todas as coisas na sua vida vão fluir. Esteja entre nós, em todos os nossos templos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e à sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cléo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.